De hoje. Ana é uma jovem que tem o coração quebrantado na presença do Senhor, né? Um coração de serva. Ela já em outras ocasiões, já trouxe uma ocasião, né, Ana, que trouxe duas já, né? Então posso dizer outras ocasiões, né? Então está aqui para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Então estejamos preparados para tudo aquilo que Deus já colocou no coração da Ana, né? E eu queria fazer uma oração específica agora pela mensagem. Você pode, assim mesmo sentado como você está, levantar as suas mãos para cá. Deus, eu quero te agradecer pela vida da Ana, pela disponibilidade dela em te servir, em te adorar. Que nesse momento ela não fale nada de si mesma. Ó Deus, que tudo aquilo que nasce no coração e na mente dela humana caia por terra em nome de Jesus. E que possa apenas prevalecer a tua autoridade, o teu poder, a tua vontade, aquilo que o Senhor já colocou no coração dela para nos edificar, para nos fortalecer na noite de hoje. É o que eu te peço, agradecido no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, pastor. Tá bom, obrigada. Boa noite, igreja. Como é bom, né, a gente adorar e louvar a esse Deus tão grandioso. E a palavra de hoje é justamente sobre essa grandiosidade de Deus. Quão grande é o meu Deus. Lembra até aquele louvor, né? Quão grande é o meu Deus. Eu não vou cantar muito aqui não, porque, bom, não é comigo essa parte do louvor, o Ministério de Louvor aí já é responsável por isso. Bom, gente, então, a mensagem de hoje vai ser sobre essa grandiosidade de Deus. Será que a gente entende um pouco dessa grandiosidade? Bom, quem aqui gosta da natureza? Quem gosta da natureza? Quase todo mundo, quase a igreja toda. Bom, é muito bom quando a gente olha para o céu, olha para as plantas, olha para as frutas, os animais, vê tudo que Deus criou e a gente até pensa: nossa, como pode ser tudo tão perfeito? Como pode tudo funcionar em harmonia, né? A gente vive num planeta, por exemplo, só que o planeta, ele está dentro de um sistema solar, que está dentro de uma galáxia, que tem várias outras galáxias e tudo está funcionando no universo. E como é que pode isso tudo funcionar tão perfeitamente, né? Somente por causa do nosso Deus. E em Jó 26:14, bom, hoje eu vou passar muitos versículos aqui, então os irmãos podem acompanhar pela projeção, não fiquem preocupados em abrir a sua Bíblia. Bom, em Jó 26:14 fala o seguinte, que isso tudo, né, os céus, a terra, tudo isso é tudo apenas a borda das suas obras, um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Ou seja, tudo isso que a gente contempla, que a gente vê que é maravilhoso, que é grandioso, é somente a borda de suas obras. É somente um sussurro sobre toda a criação dele, sobre tudo que ele é. Mas quem poderá compreender o seu poder, o tamanho do seu poder? Todo o universo cabe na palma da mão de Deus, né? O universo cheio de galáxias, cheio de planetas, sistemas, e tudo isso cabe na palma da mão de Deus. Como que a gente pode compreender um Deus tão poderoso, tão grandioso, que fez tudo isso? Só que Deus ele é autossuficiente, ele é grande e ele é autossuficiente. No século XX, né, o cristianismo, ele classificou Deus como um necessitado da nossa caridade, como se Deus ele precisasse ali de uma opinião nossa, ou acreditar que Deus precisa de nós para existir. O século XX ele foi bem caracterizado por isso, como se Deus ele fosse um pai ocupado, ansioso, um pai frustrado, talvez, que vive correndo para lá e para cá, procurando seus filhos perdidos. Mas Deus ele não precisa de nós, porque ele é autossuficiente, e a sua palavra diz que ele é autossuficiente. Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos do seu poder, porque nós somos as criaturas formadas por um Criador e que tudo está na palma de suas mãos. Então, lá em Apocalipse 4:11, vai falar o seguinte: Tu,
Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ou seja, todas as coisas ele criou, tudo foi da vontade dele, nele tudo subsiste, né? Também em Colossenses 1,16 vai falar o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, porque o mundo, pessoal, não é só o que a gente vê aqui, existe um mundo invisível também, de anjos, de principados, de potestades, tudo isso ele criou, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E aí, lembra que eu falei no início da mensagem que só da gente olhar o céu, olhar a natureza, a gente já tem aquela lembrança boa de caramba, isso precisou ser feito por um Criador. Isso aqui teve uma engenharia por trás disso, teve uma mente brilhante por trás de toda a criação. E aí no Salmo 19:1 vai falar o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, esse Deus que faz todas as coisas. Bom, alguns aqui dirigem. Quem dirige aqui, levanta a mão. Algumas pessoas aqui dirigem. E um carro a 100 km por hora é um carro que está em alta velocidade, né? 100, 120, é um carro que a gente pode considerar que está indo rápido, né? Só que o ser humano ele foi um pouquinho além, um pouquinho só. Ele criou aí um avião a jato de 900 km por hora. E aí a gente fazendo um cálculo, para a gente chegar daqui até a Lua com um avião a jato, a gente demoraria 19 dias, sem parar para nada, sem parar para abastecer, sem parar para nada, demoraria 19 dias com um avião a jato. Só que a luz faz isso em 1,3 segundos. É só da gente pensar, a luz já chegou aqui. Ou seja, nem a gente, com toda a nossa engenhosidade, a gente não chega nem perto do que Deus fez através da luz. Em 1,3 segundos, a luz já chega da Lua até aqui, né? E o Sol? Bom, o Sol, a gente demoraria 21 anos para chegar até o Sol. Até o Sol de carro. Não, de carro a gente demoraria 200 anos para chegar até o Sol. 200 anos para chegar até o Sol. E a luz faz isso em apenas 8 minutos. 8 minutos. É muito rápido. É só um sopro de Deus, já faz toda a criação, já soprou todo o universo. O haja dele, o haja luz, o sopro dele ainda faz com que o universo esteja explodindo até hoje, porque até hoje são criadas novas galáxias, novos planetas, novas estrelas, com o sopro de Deus. Será que a gente consegue entender com esses dados o tamanho da grandiosidade de Deus, que tudo isso cabe apenas na palma de suas mãos? É muito difícil, né, para a gente entender essa grandiosidade. Bom, no Salmo 147, 4-5, ele fala o seguinte: ele determina o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir seu entendimento. Ou seja, é impossível para nós, humanos, medir seu entendimento. E ele chama todas as estrelas pelo nome. Só que, pasmem, existem bilhões de estrelas. E a gente ainda é capaz de, às vezes, na nossa vida, falar que eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Deus não ouve a minha oração. Eu acho que Deus talvez não esteja tão atento para a minha causa. Se Ele conhece as estrelas pelo nome, você acha que você, que é filho dEle, que Ele diz na sua palavra que é filho dEle, Ele não te chama pelo nome e não conhece a sua oração? Com certeza, Ele conhece. E bom, isso aí a gente falou um pouco de céu, um pouco de terra, mas e se a gente falar de nós, seres humanos? Bom, os seres humanos, eles são formados de células, né? E essas células, elas já são microscópios, a gente não consegue ver a olho nu, precisa ali de um microscópio para enxergar essa célula. E dentro das células existem moléculas que são menores
ainda do que as células. E dentro das moléculas, pasmem, existem os átomos, que são menores ainda, e tudo isso está dentro de nós. Bom, se eu fizer assim, pego uma caneta, vamos fingir que tem uma caneta aqui na minha mão, e coloco um ponto assim no papel, um ponto de uma caneta, ali vai ter 1 bilhão de átomos. 1 bilhão é muita coisa, ou seja, existe ainda todo um mundo microscópico que a gente não vê, mas que está tudo funcionando por causa da glória de Deus. Dentro desses átomos, ele é composto de quê? Prótons, elétrons, nêutrons, o que a gente aprendeu lá em química. E tudo isso fica girando. Se isso parar de girar, o átomo explode. A gente não conseguiria existir. E aí a química, a ciência, diz que existe uma tal de energia atômica. Mas afinal, o que seria essa energia atômica? Ninguém sabe explicar. E eu posso te afirmar aqui que é Deus. Deus é essa energia que mantém tudo funcionando, que mantém tudo ali girando em torno dos átomos, das células, para a gente existir, para tudo existir. Deus é essa energia que não deixa nada explodir, que não deixa nada sair do local. E aí, como a gente vai falar que Deus não existe? Se tudo precisa ser milimetricamente feito para funcionar, se cada batida do nosso coração precisa funcionar para a gente estar vivo aqui, para a gente estar respirando, qualquer coisa em desordem, a vida para. Como é que a gente pode falar que Deus não existe? E é por isso que a palavra fala que nós somos indesculpáveis. Somos indesculpáveis diante de Deus. Em Romanos 1:19 vai falar o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Vejam só aqui, irmãos, por meio das coisas criadas, ou seja, tudo que Deus criou. De forma que tais homens são indesculpáveis. Somos indesculpáveis perante Deus por causa de tudo que Ele criou. E se a gente escolhe uma vida no mundo, a gente é indesculpável. Não pensa que você vai chegar lá no céu e simplesmente falar assim para Deus: Deus, é que a carne é fraca, ou Deus, assim, eu até ia na igreja, mas sabe como é que é, né? A carne é fraca e eu não consegui vencer a tentação. Você é indesculpável. Ah, mas Deus, eu não tinha certeza se o Senhor existia. Eu tinha aquele questionamento se o Senhor era realmente Deus, mas eu não sabia se o Senhor existia. Ficava naquela dúvida se Deus existe ou não. Você é indesculpável, porque tudo revela a Deus. Nós, seres humanos, funcionando aqui, respirando, já revelam a Deus. A natureza já revela a Deus. O céu revela a Deus. Os planetas revelam a Deus. O ar que funciona revela a Deus. Quando a gente vai dar alguma desculpa para Deus, Ele vai falar o que eu falei na minha última palavra, que foi do servo bom e fiel. Ele vai te dizer o seguinte: se você não seguir a Ele, Ele vai falar: desculpa, mas você não é servo fiel, você não é o servo bom e fiel, você foi infiel, você é o servo mau. E por isso que a gente não tem desculpa para não seguir a Deus, porque tudo é por meio dele e para ele. Nele tudo subsiste. Até quando a gente vê a fotossíntese, olha que coisa louca a fotossíntese, né? É uma planta que recebe ali uma energia do sol. E se o sol não existisse? E se a planta não tivesse o ar ali, que saiu o oxigênio que saía da planta para a gente viver? Ou seja, nada funcionaria. Precisa do sol, precisa da planta, precisa do oxigênio. Tudo isso precisa para a gente estar vivo, para a gente funcionar, né? Então, tudo revela Deus, tudo revela essa glória, essa grandiosidade de Deus. E, na verdade, até o mal revela Deus. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, e eu não sei se os irmãos viram,
mas surgiu uma polêmica aí de uma marca famosa que fez uma propaganda horrível, é uma marca de moda, né? Muita gente usa, fez uma propaganda horrível com crianças, tinha uma erotização na propaganda, e essa marca foi muito julgada e tudo mais, e viram nessa marca coisas satânicas, foi revelado isso, mostraram lá símbolos e tudo mais, enfim, era algo claramente do mal, era algo satânico que até os ateus conseguiram ver que aquilo ali era do mal e que aquilo ali era satânico. E aí eu fico pensando, e eu falei para ela assim, eu falei, se eu não fosse crente, eu me tornaria crente só por ver o mal. Já pensaram em ver alguém endemoniado? Vocês já viram alguém endemoniado? O mal puro manifesto na sua frente. Se o mal existe, o bem existe. Se o diabo existe, Deus existe. Tem gente que só crê no diabo. Eu creio que o diabo existe, eu estou vendo aqui o mal, eu estou vendo a maldade humana, e eu esqueço de Deus. Eu vou viver num mundo esquecendo que Deus existe, mas eu sei que o mal existe. Gente, isso não faz sentido lógico. Se eu creio no mal, eu preciso crer em um Deus bom, em um Deus que criou todas as coisas, em um Deus que está ali justamente para ser justo no fim dos tempos e julgar esse mal, e esse mal ser condenado. Não existe você crer no diabo, mas não crer em um Deus. Então, se eu não fosse crente, provavelmente eu seria crente porque eu vi alguma coisa de ruim no mundo e me converti e falei, peraí, Deus existe porque o mal existe. Então, Deus precisa existir. E, bom, a Bíblia, ela vai dizer que este Deus, ele é o alfa e o ômega. Alguém sabe aqui o que é alfa e ômega? Levanta a mão. Pastor não vale. Pastor não vale a mão. Alfa e ômega é o início e o fim. Mas por que o início e o fim? É porque a primeira letra do alfabeto grego, alfa, e a última letra do alfabeto grego é o ômega. Então, marca aí como ele é o início e fim. Mas o que isso significa? Significa que ele foi e ele será. E que ele é e sempre vai ser Deus. Ou seja, não existe um momento que Deus foi criado como a gente nasceu. Não existe esse momento de Deus nasceu. Ele sempre existiu, ele sempre foi e ele sempre vai ser Deus. A gente é que foi criado. Então, às vezes, a gente não entende o tempo de Deus, a gente não entende como determinadas coisas estão funcionando, a gente não entende os planos de Deus para a nossa vida, mas é justamente porque Deus, ele não é um ser como a gente e tem essa limitação mental. Ele é um Deus que ele sempre existiu por toda a eternidade, nele tudo subsiste. Então, esse Deus grandioso, quem aqui já está entendendo um pouco da grandiosidade de Deus? Um pouco da grandiosidade de Deus, amém, amém. Bom, esse Deus grandioso, ele decidiu chamar nós, meros mortais, de filhos. Ele decidiu chamar nós, meros mortais, de filhos. E aí, em João 1, 12 e 13, vai falar o seguinte, João 1, 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É esse Deus que nos chama de filhos. Também em Gálatas 4:7 vai falar o seguinte: assim, você não é mais escravo. Escravo de quê, igreja? Escravo do pecado, porque o pecado, ele nos escraviza. A gente não consegue se libertar do pecado, a não ser por meio do Espírito Santo, a não ser por meio de Deus. Mas ele diz, você não é mais escravo, mas é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E aí, isso é muito interessante. Filho e herdeiro. Ou seja, um Deus que criou todas as coisas. Ele nos chama de pai, ele nos chama de filho, ele é o nosso pai. Ele é tudo dele, é tudo para ele, é tudo criado por ele. Ele diz que nós somos, além de filhos, herdeiros. Ou seja,
tudo será nosso também na consumação. A gente vai reinar ao lado dele. Olha como esse Deus, ele é misericordioso, um Deus que criou tudo, um Deus que consegue ter o universo na palma de suas mãos. Ele diz que você é filho e que você é herdeiro. Talvez você não tenha um pai terreno, talvez você tenha dificuldade com a paternidade na sua vida, mas pode ter certeza que esse Deus que criou todas as coisas, ele te chama de filho e ele quer que você seja o herdeiro dele. Ele te ama e ele quer que você reine ao lado dele na consumação final. E bom, sobre paternidade, essa paternidade de Deus, todo mundo aqui na igreja já foi criança, né? Todo mundo aqui na igreja já foi criança. E a criança, ela, imagina, você quer o seu café da manhã, você quer o seu leite, você quer seu Nescau. Você fica preocupado com aquele Nescau estar lá na manhã seguinte, no seu café da manhã, o seu leite? Você não fica preocupado com isso, porque você sabe que você tem um pai provedor de todas as coisas. Um pai que está ali para te prover. Ou seja, Deus é exatamente isso. Deus é o nosso pai provedor. Então você acha que se você precisa de algo na sua vida, Deus não vai prover para você? Ele é o seu pai. Se a Bíblia diz que nós, seres humanos, damos coisas boas aos nossos filhos, nós que somos maus, conseguimos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é todo-poderoso, né? Então, a gente consegue entender um pouco dessa paternidade de Deus quando pensa nos nossos pais. Caramba, peraí, se meu pai não me deixou faltar nada ali, eu não precisava me preocupar, imagina Deus que é o nosso pai. Com certeza, ele vai estar ali te amparando e ele vai saber o que você precisa. Talvez Deus não dê o que você queira. Talvez Deus não dê o que você queira. Nosso pai não dá tudo o que a gente quer. Ele dá tudo que a gente precisa. E certamente ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que você precisa. Só que a gente não lembra dos milagres. O ser humano é assim, o ser humano tem uma amnésia que dá nele e ele não lembra dos milagres que Deus faz na vida dele. Não lembra, mas a gente lembra o que a gente achava que Deus tinha que fazer, mas Deus não fez. Então, aquilo que a gente pensou, caramba, Deus precisa fazer isso na minha vida, nossa, eu preciso muito disso. E aí, Deus não faz aquilo por você. Disso você vai lembrar. Mas do que Ele fez por você, você não vai lembrar. Você não vai lembrar daquele milagre, daquela situação difícil que Ele te tirou, daquele momento que você precisava de ajuda, Ele foi lá e resgatou você, naquele momento que Ele botou uma pessoa no seu caminho para te guiar, naquele momento que Ele te tirou de um relacionamento ruim e te trouxe para um relacionamento com uma pessoa melhor, você não lembra disso. Você lembra do que você achava que Deus tinha que fazer, mas Ele não fez. Quem conhece aqui a história de Lázaro? Alguém? Ó, a igreja tá boa hoje, hein? Ó, todo mundo aqui afiado na EBD, é isso aí. Frequentem a EBD, falando nisso, hein? Frequentem a EBD. Bom, a história de Lázaro, Jesus, ele demorou 4 dias. Lázaro morreu e Jesus demorou 4 dias para ir lá ressuscitar Lázaro. Só que quando Jesus chegou, o que as pessoas falaram? Falaram logo assim, ó, peraí, mas esse aí não é aquele que curou o cego? Esse que curou o cego não podia impedir que Lázaro morresse? Ou seja, a pessoa, ela já pensa logo no que achava que Deus tinha que fazer, mas que Deus não fez. Então, ela pensa, caramba, mas, pô, ele curou o cego, né? Por que ele não impediu que Lázaro morresse? Ou seja, atenção para os milagres. Não estavam dando, estavam só dando atenção ao que achavam que Jesus precisava fazer. Mas Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. No momento dele, na hora dele, ele vai lá e ressuscita Lázaro. Só que Jesus, de fato, deixou algo morrer, né? Deixou Lázaro morrer. E, às vezes, Jesus pode deixar algo morrer na sua vida. Jesus pode deixar algo morrer na sua vida porque Ele tem um plano
muito melhor. Porque, como a gente falou, Deus, Ele é o seu Pai. E Ele não te dá o que você quer. Ele vai dar o que você precisa. Então, às vezes, Jesus, Ele pode deixar, sim, algo morrer na sua vida. Porque Ele tem algo melhor. Porque Ele tem uma ressurreição. Porque Ele é a própria vida. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade é a vida. E essa é a grandiosidade de nosso Deus. Um Deus que pode deixar, sim, algo morrer na sua vida. Mas um Deus que faz ressuscitar planos, um Deus que faz ressuscitar pessoas, um Deus que faz ressuscitar objetivos, um Deus que é seu Pai e que te quer bem. Esse Deus é grande, esse Deus é poderoso e nele tudo subsiste. Bom, vamos imaginar aqui, não é uma profecia, mas poderia ser, que a gente ficou rico, ok? Ficou todo mundo rico e, bom, onde a gente iria morar? Vamos imaginar aqui. Bom, você ficou rico, você vai querer morar numa mansão, numa casa muito boa, né? Aí, ó, estão concordando lá atrás. Aí, ó, é isso aí. Estão concordando. Você gostaria de morar numa casa muito boa, escolher um lugar bonito, confortável, de frente para a praia, né? Você é todo poderoso agora. Agora você é o rei da cocada. Então, você poderia escolher um lugar muito bom, ou você poderia ter vários lugares, mas que todos os lugares fossem bons para você morar, fossem bons, né? Fossem lugares bonitos. E aí, gente, aí vem uma questão. Onde Deus escolheu para morar? Ele é todo poderoso. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele poderia ter escolhido. A gente viu que Ele criou os céus, Ele criou a terra, que nele tudo subsiste, que Ele criou as galáxias, os planetas. Onde Ele escolheu para morar? Dentro de nós, através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. E Romanos 8, 14 e 15 vai dizer o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. Abba Pai significa paizinho. Então, ele ainda tem esse amor, esse cuidado com a gente, de você poder chamar esse Deus tão grandioso, tão poderoso, que fez tudo, de paizinho. Ele fala ali que você recebe o Espírito de Deus, que você recebe o Espírito Santo, que é também o próprio Deus, morando dentro de você. E ele te adota como filho. Novamente, eu vou repetir aqui, talvez você não entenda esse adotar como filho, porque talvez você tenha tido algum problema com a sua paternidade. Mas Deus, Ele quer demonstrar esse amor na sua vida. Ele quer te dizer que Ele é seu pai, Ele quer te dizer que você é filho e que você pode chamar Ele de paizinho. E o melhor, Ele está contigo a todo momento, porque Ele está morando dentro de você. E bom, Deus, no passado, né, a gente tinha os templos, né, templos de ouro, na época de Davi, templo de Salomão e tudo mais. A gente tinha os templos de ouro, templos sagrados, mas eles não conseguiam ser puros o suficiente, ser santos o suficiente. Deus olhou e pensou assim: caramba, eles se esforçam, eles fazem sacrifícios, eles fazem de tudo, eles colocam ouro em todo lugar, mas mesmo assim, eles não conseguem sozinhos. Então, eu vou ter que entregar o meu filho para que eles sejam justificados e santificados. E aí, Deus, Ele justifica a gente através do seu filho. E a santidade vem como um processo na nossa vida. E aí, Deus, Ele leva a santidade muito a sério. Talvez a gente não leve a nossa santidade muito a sério, né? Vivendo aí no mundo, vivendo, até frequentando a igreja, talvez a gente não leve a santidade muito a sério. Mas alguém lembra da história de Uzias, que Davi estava carregando a Arca da Aliança, né? Davi pediu para carregarem a Arca da Aliança, no caso, e aí os levitas estavam carregando essa arca, e a arca escorregou. Quando a arca escorregou, Uzias foi tocar na arca para segurar, ou seja,
um ato bom, mas ele não era a pessoa ali escolhida para levar a arca. E aí, na hora, ele foi fulminado e morreu. Bom, Deus, ele leva as coisas sagradas a sério. Ele leva a santidade a sério. Deus, ele é grandioso e santo. E ele escolheu a gente para habitar. Se o templo precisava ser santo, quanto mais nós, se as pessoas precisavam ser designadas para determinadas funções, quanto mais nós. Todos nós somos pecadores, todos nós. Mas existe uma diferença entre viver no pecado e escolher adotar a prática do pecado com pecar e se arrepender. Uma coisa é você pecar e se arrepender. Outra é você escolher viver a prática do pecado. Deus é santo, Deus é grandioso e santo. Ele mostra que ele só poderia estar em locais santos. Então, o nosso templo, o nosso corpo, ele precisa ser santo também para conseguir essa presença de Deus, essa presença santa e gloriosa. Então, esse Deus grandioso, ele pode morar dentro de você, porque você não é mais escravo do pecado. Você não precisa mais ficar ali no jugo de pensar, nossa, mas espera aí, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer essa tentação, isso é muito difícil na minha vida, ou eu sempre estou caindo no mesmo erro. Você não é mais escravo do pecado. Deus, ele te chamou para você ser livre. Deus, ele te chamou para você viver a vida nele e para ele. Jesus fala, o meu fardo é leve e suave, venham a mim que vocês estão cansados e oprimidos, pois eu vos aliviarei. Então, você não precisa mais ter essa dificuldade toda com o pecado, é só entregar para Deus, é só entregar os fardos para Deus. Eu passei por um momento na minha vida que foi complicado. E aí, eu orando a Deus, eu vi várias sacolas, assim. Eu vi várias sacolas que estavam comigo, orando, Deus me deu essa visão, vi várias sacolas, e eu vi uma cruz na frente. E aí, essas sacolas, eu poderia largar essas sacolas na cruz e me afastar e ficar leve e ficar sem peso. E é justamente isso que Deus quer fazer com a sua vida de pecado. Ele quer que você largue os seus fardos, Ele quer que você abandone a sua vida que não está consagrada ao Senhor e se consagre a Ele. Porque muita gente, e eu estava falando no evangelismo que a gente fez com um menino, eu falei assim para ele, eu falei, olha... o evangelismo que a gente fez na parada LGBT, eu comentei com ele, você acha que você não vai ser feliz, e é por isso que você não vai para a igreja. E aí ele falou comigo, é exatamente isso, mas eu também não sou feliz fazendo o que eu faço. E aí eu falei, então, é porque o diabo te engana achando que o que você faz te faz feliz, mas Jesus convida você para você ter uma vida verdadeiramente feliz, uma vida verdadeiramente leve, uma vida verdadeiramente santa, porque quando a gente está em pecado, a gente sente um peso. Quem tem o Espírito Santo, ele sente um peso, ele sente ali uma coisa que não está legal, não está funcionando. Por quê? Porque a gente não abandonou determinadas práticas. E esse Deus tão grandioso, que a gente viu, que fez tudo, que fez o céu e a terra, que é grande, que é maravilhoso, Ele está dentro de você, Ele é o seu Pai, e Ele te convida para você deixar os seus pesos sobre Ele, deixar o seu jugo sobre Ele, porque Ele vai te aliviar. E você vai ter a força do Espírito Santo para vencer as tentações e se consagrar a Deus. Eu não sei vocês, mas eu quero servir a esse Deus tão grandioso. Se Deus fez todas as coisas, tudo, se Ele me fez, Ele fez você, Ele fez a natureza, Ele fez os planetas, Ele fez tudo. Como é que a gente pode escolher não servir a um Deus tão grandioso? A um Deus que pode dar a vida e tirar a vida, a um Deus que é justo, porque sim, no fim, Ele é justo e Ele vai separar o joio do trigo. Infelizmente, a igreja às vezes esquece de falar um pouco sobre inferno, mas inferno existe. Inferno
ele existe e Deus ele é justo. E é justamente porque ele é justo que o inferno existe. Porque imagina, pessoas que fazem muito mal a outras pessoas, ele é um justo juiz, então ele criou o inferno, ele criou todas as coisas, né? No caso ele criou o inferno para Satanás, mas quem não adora a Deus, automaticamente já está do lado de Satanás. Quem não está do lado positivo, automaticamente vai estar do lado negativo. Tem até uma ilustração que eu gosto muito, que é a seguinte: tinha um muro e aí tinha um homem em cima do muro. De um lado tinha Jesus falando assim: vem para cá, vem para o meu lado. E do outro lado tinha Satanás parado assim, olhando para o homem. E aí este homem, ele pergunta a Satanás: por que você não está falando para eu vir para o seu lado? E só Jesus que fala para eu vir para ele. E aí Satanás diz para o homem: é que o muro já é meu. Então, às vezes, a gente não tomar uma decisão já é uma decisão. Quando a gente simplesmente resolve ficar em cima do muro: eu estou indo na igreja, mas eu estou com a minha vida de pecado lá fora, eu não quero abandonar. Eu estou servindo aqui, mas na verdade, eu gosto muito do mundão. A gente está em cima do muro, e o muro, ele é de Satanás. Então, igreja, se você quer servir a esse Deus, se você quer servir esse Deus, se você quer se reconciliar com Deus, se você nunca na sua vida você pôde falar que Jesus é seu único e suficiente Salvador, levante a mão. Se você sentir no seu coração de levantar a mão, não. Se você no chat está aí querendo aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, ou você que está vendo o vídeo pelo meu canal, comente, deixe nos comentários: eu quero aceitar a esse Jesus, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque é por Ele e para Ele que foram feitas todas as coisas, e nele tudo subsiste, tudo existe por causa da criação dele, e os céus proclamam a glória de Deus. Então, a gente é indesculpável quando diz que eu não sei se Deus existe, eu não sei se eu vou seguir a Deus, eu não sei se eu vou escolher a igreja ou vou escolher minha vida do mundo. A gente é indesculpável. Então, se você sente no seu coração, pode não ser nesse momento aqui agora, mas converse com Deus em casa, entregue sua vida para Deus, porque com certeza Ele vai te ouvir, porque como a palavra disse hoje, todos os que creram, todos os que se consagraram a Ele, Ele vai adotar como filhos e como herdeiros. Então, você pode ser hoje adotado por esse Deus tão grandioso. Amém? Amém. Palavra de Deus.